Hello, everybody, and welcome to this Collateral Global podcast, or CG podcast. It's a huge pleasure to welcome an old friend of mine, Elsa Rodrigues. Elsa, welcome to CG Podcasts. Obrigada pelo convite. So we are going to have this conversation in English and Portuguese. I'm going to be asking questions in English, and then you'll be answering in Portuguese, Elsa. So, Elsa, you're an Angolan specialist in social sciences. Can you introduce your specialism and expertise to our listeners and viewers? Chamo-me Elsa Sequeira Rodrigues, sou professora do Instituto Superior de Ciências de Educação de Benguela. Vivo em Benguela, que é uma das províncias de Angola. Digamos que a segunda maior província em termos de importância e a terceira em termos de população. Trabalho como professora no ISCED. O ISCED é uma instituição vocacionada à formação de professores. Sou especialista, por um lado, em educação, onde tenho formação em termos de licenciatura e de mestrado, e também especialista em género e políticas de igualdade. E atualmente estou a fazer um doutoramento também em género e políticas de igualdade. Digamos que as minhas duas grandes paixões são, por um lado, a melhoria da qualidade educativa e, por outro lado, a luta pela igualdade de género. Yes, so I mean, this focus you have on gender equality, in fact, that's how we got to know one another in an academic network that we were involved with, and your work on that was very important. So as somebody who has worked for many years on the questions of gender equality, particularly in the Angolan context, perhaps could you begin by describing how the last 2 years and the COVID situation has impacted that in Benguela, in Angola? Antes de entrar para o impacto, falar um pouquinho sobre o impacto, é importante fazer uma breve contextualização e dizer que antes de que chegasse a pandemia, existia já em Angola um contexto muito difícil. Estávamos desde 2014, 2015, a viver uma crise socioeconómica devido à baixa do preço do petróleo e a diminuição do produto interior bruto em função disso. A Angola estava a viver uma crise profunda que estava a afetar a sua economia e principalmente as condições de vida sociais das pessoas. Quer dizer, a pandemia já nos encontrou numa situação muito, muito difícil. O aumento da cesta básica, com problemas nas exportações, com uma série de recortes em termos económicos, com a introdução do IVA, que é o imposto com o aumento dos impostos. Quer dizer, digamos que a nível social, a sociedade angolana já estava estrangulada economicamente falando. And government investment was already declining, therefore. Exatamente. Então, é nesse contexto que chega a pandemia. Então, o que fez a pandemia foi exacerbar essas condições, essas difíceis condições socioeconómicas e potencializou e expandiu esses efeitos negativos ao longo desses anos que continuamos, claro, a viver essa situação de pandemia. Então, o impacto foi está a ser bastante negativo e há um empobrecimento a todos os níveis e não falo só ao nível da população com nível socioeconómico baixo. Estamos a falar de uma classe média que desapareceu. Estamos a falar de um empobrecimento geral e com uma diminuição da capacidade de compra de todos aqueles produtos que são básicos e essenciais à vida. Yes. Well, we'll come on to some of the more of the details, I think, later, but I think it's important to have that starting point for our viewers to be aware of. So let's talk about COVID in Benguela, in Angola. Could you describe, firstly, what has been the experience of Benguela when it comes to COVID-19? Has it been a serious disease, and what is the mortality estimate for COVID? Bem, se analisarmos os números, são irrisórios. Por exemplo, eu posso dizer que em Benguela
Primeiro vou particularizar Benguela. Benguela nós tivemos desde março de 2020 até a data de ontem, 16, nós temos um total de 740 casos. 740 casos? Positivos. Mortes temos 19. Quer dizer, são números irrisórios comparados com os números que vemos noutros países. Em relação à Angola no geral, nós temos um pouquinho mais de 65 mil casos confirmados e temos 1.737 mortes. Okay, but let's talk about Benguela more. So you have 19 registered fatalities from COVID-19 in Benguela. Now, a lot across the world, when people are looking at mortality in Africa, they say this is a large underestimate. And I'm sure it is an underestimate. But in your experience and the experience of people in medical centers, how much of an underestimate is this? Bem, isso é complicado, porque não existe um estudo que permita ver até que ponto esses números foram subestimados, né? O que podemos dizer é que não existe a mesma capacidade de testagem, não existem testes para que se possam analisar e os procedimentos em relação às mortes, por exemplo, eu estou na minha casa com o meu pai morre, eu vou comunicar e passa um atestado de morte e acabou. Não se faz um estudo pós-mortem, não se faz uma autópsia, não se fazem testes para determinar. Então, imagino que possa haver mais mortes porque não houve esse procedimento de confirmação nos casos pós-mortem, por um lado. Por outro lado, em relação aos casos positivos, é o que eu digo sempre, é preciso conhecer um pouco o contexto para podermos entender como é que as coisas se processam. Quando existiram os primeiros casos de Covid, uma das primeiras mortes foi em Benguela. E o que aconteceu é o pânico generalizado das pessoas em relação a algo que não conheciam. Então, o que é que se faz normalmente com aquelas doenças que nós temos medo? Tentamos pô-las o mais distante possível. Então, o que fizeram foi habilitar um hospital que estava em decadência, sem as mínimas condições, e este foi o hospital indicado para atender os casos de Covid. Então, as pessoas viviam com ratos, com baratas, não recebiam alimentação e ninguém se podia aproximar para levar-lhes comida ou aquilo que fosse necessário, porque havia um medo em relação à doença. So it was a complete quarantine of that hospital. Exato. E, inclusive, por parte do pessoal médico, que tinha inclusive medo em atender esses pacientes, de dar-lhes a medicação. Então, existiu, por parte de muita gente, um pânico de aproximar-se a um serviço de saúde em caso de suspeita de Covid. Então, eu conheço muitos casos, e vou falar pessoalmente, de pessoas, amigos, parentes, que tiveram os sintomas e que não se aproximaram de uma unidade de saúde. So, in fact, people were scared to test themselves because they knew that if they were tested and positive, they would be put in this very isolated hospital where there would be no medical care for them. Okay, so that makes it very hard to estimate the impact of the disease. Sim, mas de todas as formas, ainda que partamos desse princípio que esses números foram subestimados, eu acredito que aqui não chegou, os níveis de mortalidade não chegaram aos níveis de maneira nenhuma, não chegaram aos níveis do Ocidente. Porque nós temos em Angola uma população, isso foi estudado, imagino que existem vários artigos e estudos feitos em relação a isso, nós temos uma população muito jovem. Angola é um país que mais de 1/3 da população tem entre 15 a 34 anos. Existem poucas pessoas com mais de... A esperança de vida está à volta dos 50, 55. Então, nós não temos uma população envelhecida, para começar. Temos uma população muito jovem, muitas crianças, e depois temos um organismo que, para sobreviver, tem que ter muitas imunidades. Tem que ter criado um sistema imunitário muito forte ao longo da vida, porque tem que combater uma série de doenças. Então, o Covid é mais um desses agentes patogénicos que vem lutar com toda outra série de doenças num organismo que tem alguma resistência em termos de imunidade. Então, and that's very interesting because a lot of immunologists did suggest that might be the case. So it seems like
even though the numbers are hard to be certain of, that all the same, the impact is much, much lower than in Western countries. And how would you compare the impact to endemic diseases, malaria, tuberculosis, yellow fever? Again, is it much lower as well than the endemic diseases in Benguela? Não sei se percebi bem a pergunta. Se o impacto do Covid, em comparação com outras enfermidades, doenças endêmicas, como a febre amarela ou malária, sim, era é muito mais fraco ou como sim, é? muito mais. Continua-se a morrer muito mais de outras doenças que não o Covid. Por exemplo, isso é muito interessante de explicar também. Em Angola existe um problema grave com estatísticas, principalmente estatísticas vinculadas ao setor da saúde. Então, as estatísticas são como um segredo guardado a 7 chaves. Não são públicas, é difícil aceder a elas para saber o estado de evolução da tuberculose, do HIV, etc., da malária. Mas graças a isso se calhar é um aspecto positivo que posso apontar para a Covid ter chegado aqui em Angola. Por causa da obrigação de transparência a nível mundial, do número de casos, da OMS, etc., isso obrigou o governo angolano a dar conferências de imprensa periódicas para informar a população da evolução da pandemia. Então, o que começou a acontecer nessas conferências de imprensa foi que os jornalistas começaram a questionar por que estamos só a falar de Covid. A pergunta que fizeste, por que estamos a falar de Covid? Falem-nos das outras doenças. Já que está aqui, senhora ministra, gostaríamos de saber como está o caso da malária, como está o caso da tuberculose, como está o caso do HIV. Então, isso obrigou o governo angolano a começar a falar também dessas doenças. Então, pela primeira vez, publicamente, este ano, a ministra veio dar uma conferência de imprensa e apresentar a estatística de malária. Então, por exemplo... Okay, so that's been interesting. So, in fact, the government has been pushed by journalists to start talking about the impact of the other diseases. So that's very important. So, okay, on the one hand, we have this panorama of COVID in Angola as one disease among many others. What about the restrictions, the confinamentos, and the restrictions on education, and the restrictions on economic life? What kind of impacts have they had? Sim, o impacto aqui foi bastante negativo, e é importante aqui fazer uma distinção entre a zona urbana e a zona rural. Apesar de que em Angola a maior densidade populacional está nas zonas urbanas, há uma grande densidade populacional nas zonas rurais. E aqui foi diferente, né? Quando se decreta um confinamento e se diz que ninguém pode sair de casa, isso é para todo o território nacional, e aqui nós levamos as coisas super sem fazer o mínimo de relativização. Então, o que aconteceu na zona? Vou começar pelas zonas rurais porque é muito interessante o que aconteceu aí. A maioria das famílias, e que tem como principal agente desse processo agrícola, são as mulheres. A maior parte das famílias tem as suas pequenas hortas, as suas pequenas culturas de subsistência, e que também usam para comercializar e para garantir algum ingresso para a família. Essas pessoas deixaram, por causa dessa regra do confinamento, deixaram de poder ir às suas hortas, os seus campos. E então, o que aconteceu, e isso sei por um trabalho que foi feito por um consultor no interior do país, muitas das mulheres diziam que tinham perdido as suas colheitas. Ao terem ficado 1 mês ou 2 meses sem ir cuidar das suas plantações, que perderam as colheitas. E a questão não é só perder a colheita deste ano, porque a colheita deste ano era utilizada como poupança para ser usada nos meses posteriores, até o seguinte ano agrícola. Quer dizer, deixaram de ter assegurado o seu sustento alimentar para esta colheita e até os próximos meses, até a seguinte colheita. Então, que se perderam colheitas porque as pessoas não podiam ir tratar dos seus campos. E estamos a falar de uma zona rural que não há muita densidade populacional e que uma mulher camponesa pode ir trabalhar e não vai cruzar com ninguém. E estamos a falar de zonas rurais onde não havia nenhum caso de Covid.
Então, quer dizer, esse confinamento era, digamos, um pouco absurdo nessas zonas. Absurdo e desastre também para aquelas famílias. A disaster for these families. Yeah, as you say, they weren't able to go and work and they lost their harvest and they lost their food Claro, security. claro. A nível urbano, digamos que a maior parte das mulheres, e aqui eu acho que já estou a falar um pouquinho do impacto que teve esse confinamento na vida das mulheres. As mulheres são as pessoas que mais se concentram no mercado informal, no trabalho informal, cerca de 85% segundo o Instituto Nacional de Estatística, e são as que se dedicam normalmente à comercialização. Seja de pescado, seja de peixe, seja de produtos agrícolas, etc. Então, o que aconteceu? Ao houver o confinamento, essas mulheres deixaram de poder comercializar os seus produtos, porque não podiam sair. E o que aconteceu? Empobrecimento, porque essas mulheres, e muitas delas são chefes de família, são as que garantem o sustento dos seus filhos, e essas mulheres deixaram de ter uma fonte de renda. E se associarmos a isso, ao facto de que o confinamento obrigou, digamos, a um aumento, por causa já da crise que existia, mais o processo de confinamento, aumentou o preço dos produtos da cesta básica. Para que tenhas uma ideia, nós passamos do pão ser vendido a 10 kwanzas, a 15 kwanzas, a estar hoje a 50 kwanzas. Estamos a falar do pão, que é um bem básico. Então, se aumentam os preços dos produtos de primeira necessidade e, ao mesmo tempo, a minha renda baixa, porque eu não posso comercializar os produtos, então há um empobrecimento e há uma maior precarização da situação das mulheres e das famílias. But let's just talk about that, because, the huge increase you're describing in the cost of basic goods like flour to make bread. So you're saying that it's gone up by 300%, 400%. Now, the causes of that, is it a combination of factors? Firstly, the harvests were stopped or lost because of the restrictions. That's one. But also, was there an impact in terms of supply chains, international supply chains and access to food? Was that also a factor? Sim, claro, aqui é importante novamente contextualizar. Angola é um país que depende muito do comércio internacional. Nós quase não produzimos. Uma das coisas que se está a falar agora durante essa crise económica é que o país deveria diversificar a economia, apostar na agricultura, apostar na produção de bens e serviços. Então, nós dependemos quase que exclusivamente da importação de produtos, seja de farinha, seja de arroz, seja de óleo, de quase todos os produtos. Então, com a crise económica, com a diminuição das reservas do Estado para a importação desses produtos básicos, claro, começaram a escassear esses produtos e aumentou consideravelmente o preço, e isso levou, And claro, at the same time, we also know that there was a huge reduction in international trade, so the goods were not arriving, I suppose. Sim. Yeah. Sim. Okay. E isso, com as consequências que tem. So, how have women and movements fighting for gender equality in Benguela and Angola tried to respond to this situation? Eu gostaria de começar aqui por dizer que quase não existem movimentos de mulheres. A questão da luta pela desigualdade, e isso é uma das grandes frustrações que tenho, a questão da igualdade e o associacionismo feminino em prol dessa defesa dos direitos das mulheres ainda está numa fase muito, muito rudimentar. Então, nós temos associações de mulheres ligadas a partidos, ao partido no poder e ao partido, mas como dizia a Amélia Valcárcel, estamos a falar de mulheres desprovidas de poder. Portanto, estão ali para representar os interesses partidários e não para representar os interesses das mulheres em Angola. Então, não existe um associacionismo feminino que faça a diferença e que seja capaz de lutar. Claro, dito isso, existem algumas associações que se começam agora a criar, e essas associações normalmente aparecem vinculadas muitas vezes a ONGs. Porque as poucas ONGs que ficaram em Angola após o final da guerra, essas ONGs normalmente
por inerência dos projetos ou dos financiadores, são obrigadas a ter uma componente de género, a trabalhar uma componente de género. Então, é graças a essas ONGs que normalmente aparecem alguns, se fomenta a criação de alguns grupos de mulheres, mas esses grupos de mulheres não são sustentáveis no tempo. Normalmente, determinada intervenção, a associação desaparece e não tem muito peso. Portanto, mas começam a existir já alguns grupos de mulheres. Por exemplo, dava o exemplo dessa consultoria que alguém fez há pouco tempo, e havia grupos de mulheres que, apoiados por uma ONG, que estavam a trabalhar na produção de sabão. Aproveitando a pandemia, criaram pequenos grupos de mulheres que produziam sabão e comercializavam esse sabão como uma fonte de renda para ajudar a economia da sua casa. Então, isso é um exemplo de uma resposta que se pode dar, ou que se deu em relação a alguns grupos, para os graves impactos da pandemia. So that was a positive thing, and I'm sure there have been other efforts. But we also talked about that. I mean, I think particularly the question of education. I mean, you work in education, obviously, Elsa, and I know we talked last year about how the impact on education because of remote virtual study had been very, very severe. That must have also led to people leaving education and creating other problems. I mean, maybe you could talk about some of that. Antes de responder à pergunta, eu gostaria de dizer que não existem, claro, já estamos há quase 2 anos de pandemia, mas ainda não existem estudos e nem projetos de investigação para investigar o impacto em termos reais da pandemia. Seria muito interessante fazer projetos agora, nessa fase, e começar a analisar esses setores. O setor da educação foi um dos setores que mais sofreu com a pandemia. Como uma pessoa que trabalha nesse setor, e posso falar em primeira pessoa, e falávamos o ano passado, houve um impacto muito negativo na vida das crianças, e que eu gostaria que se estudasse seriamente, porque eu acho que vai persistir durante algum tempo esse impacto negativo. As crianças em Angola foram obrigadas a ficar em casa durante quase 7 meses. E nós estamos a dizer ficar em casa em Angola não é ficar em casa na Europa, onde eu tenho água, tenho luz, não tenho podiam sair, não podiam sair da casa. Não. So they were not allowed to leave home for 7 months. Não. Então estamos a falar de casas em Angola, que a maioria das famílias vive em casas superlotadas. E aqui o Instituto Nacional de Estatística é claro a dizer que cerca de 50% dos lares em Angola vive com superlotação. Quer dizer, vivem numa casa destinada a 4 pessoas, vivem 10 ou 15 pessoas. Então, e não tenho água, e não tenho luz, e muitas vezes não tenho casa de banho. Então, neste contexto, se quis pensar num ensino remoto, com a utilização das novas tecnologias, quando a maioria das pessoas das casas nem sequer tinha luz às 24 horas do dia assegurada. Como podíamos fazer um ensino remoto? Não podemos. Eu, ao nível da universidade, e dava aulas no 3º ano da universidade, os meus estudantes, a imensa maioria, não tinham um computador, não tinham um smartphone, não tinha dinheiro para comprar um smartphone. Então, como íamos fazer um ensino remoto? Quando as próprias instituições de ensino não têm uma sala de informática, nem têm um acesso por Wi-Fi gratuito 24 horas por dia. A própria instituição do ensino superior. Então, se estamos a falar do ensino superior com essas deficiências, imagina os problemas que existiram nos outros níveis. Então, é nesse contexto que entristece-me ver que a educação assume um caráter ainda mais classista do que é habitualmente. Porque quem foram os beneficiados deste processo? As crianças que estão em colégios privados, colégios privados que têm todas essas condições e que conseguiram continuar a fazer este ensino remoto. E depois o governo que faz em dezembro, portanto as aulas estiveram paradas de março a dezembro, de março a outubro, e o governo decide permitir às instituições privadas que fizessem um exame excepcional e que aprovassem as crianças que tivessem condições em dezembro. Essas crianças voltaram às aulas em janeiro, entre janeiro e junho fizeram outro nível de ensino. Enquanto que as crianças do Sistema Geral de Ensino tiveram que esperar até junho do ano seguinte para mudarem de uma classe para outra. Ou seja, perderam 6 meses completos.
Exatamente. Então, esses 6 meses em casa, nessas condições que eu estava a dizer, leva-me a pensar que houve um impacto negativo. Eu tenho sobrinhas, felizmente só tenho sobrinhas, e que estudam num colégio privado e que contam-me quase todas as semanas que há problemas de lutas entre alunos. Todas as semanas têm que chamar os pais, os professores têm que Because they estar haven't got the space, they didn't have the space to study, there were tensions at home and they had Imagino que isso deixou aí um legado psicológico que tem que se estudar, porque não é normal que nas escolas se observem tantos problemas de disciplina, de lutas, de bullying que existam depois do retorno do confinamento. Então há que fazer um estudo, e seria um projeto de investigação interessante, ver qual foi o impacto nas crianças desse largo período de confinamento dentro das suas casas. Coming back to the question of gender, now, of course, we talked last year and you discussed then with me that there had been a serious problem with an increase in pregnancies for young women and other aspects of sexual inequality, which are very concerning. Could you discuss that a little? Mais uma vez, volto a sublinhar, não existem dados estatísticos, não existem estudos que possam corroborar o que vou dizer. O que vou dizer é baseado na leitura dos jornais, das notícias que passam na rádio, na televisão, e os comentários que alguns especialistas fazem a nível, digamos, informal, em conversas. E a questão aqui é que aparentemente houve um aumento dos casos de violência baseada no género. Portanto, as pessoas a estarem confinadas em casas superlotadas, imagino que as tensões aumentaram e foi muito mais, e são muito mais suscetíveis de ocorrerem esses casos de violação dos direitos das mulheres. E também abusos, quase todas as semanas nós temos notícias do tio que violou a sobrinha, do vizinho que violou a filha do vizinho. Portanto, existe uma série de denúncias em relação à violação de menores. E para além disso, há outro problema, e é engraçado porque ontem li essa notícia numa página web daqui de Benguela. Eu não sei se quando estiveste aqui tu foste à Praia Morena. A Praia Morena é o cartão postal de Benguela. Há inclusive música. Então, e a notícia, o titular da notícia era: a Praia Morena transformada num prostíbulo a céu aberto, em que os clientes, inclusive, pagam pelos serviços de prostituição com um cartão de débito. Quer dizer, há um aumento, e isso é uma notícia que tem sido recorrente nos meios de comunicação social, que houve um aumento da prostituição. E estamos a falar de prostituição de menores de idade. Estamos a falar de meninas de 14, 15, 13 anos que podem ser encontradas nas ruas de Benguela a partir das 6, 7 da tarde e que estão à espera dos clientes. Quer dizer, há a difícil situação socioeconómica, as condições de vida dessas pessoas as estão obrigando a entrar isso. Então, para mim, isso é algo que é grave e que é necessário que se faça alguma coisa, que se investigue e que haja umas políticas públicas que realmente tentem minimizar esse problema. So it's urgent, really, to try and, as you say, study this question and also that the authorities respond to it. How have young people in general then responded to the situation? As you say, Angola is a young country, has a young population. As you say, education, young people have been very badly affected. I mean, I know last year there were some big protests. What about in the last 10 months? What has been happening? Continuamos com protestos, manifestações realizadas quase todas as semanas. Eu sou uma pessoa que nasci um ano depois da independência de Angola. Okay. E toda a minha vida o que eu ouvia nas notícias, etc, era que pronto, a situação do país não melhorava porque estávamos em guerra e todos os recursos do país tinham que ser canalizados para defenderem a nossa pátria.
E essa foi a história que fui ouvindo ao longo da minha vida. A guerra terminou em 2002. Então, nós temos uma geração que hoje tem 18, 19 anos, que não sabe o que é guerra, que nunca viveu a guerra. Quer dizer que esse argumento de que a guerra é responsável pela nossa situação atual, essa massa não, de juventude não aceita. E é essa massa dessa juventude que é mais crítica e que recorre às redes sociais e que consulta informações. Essa juventude, que é mais de um terço, como eu dizia, mais de um terço da população de Angola, que está agora a reivindicar melhores situações de vida, que não quer esperar mais, que já esperou muitos anos porque as coisas melhorassem, que houvesse uma mudança na estrutura governativa ou na forma de governar, nas políticas públicas. Toby, para mim, esta semana estive a ler as últimas estatísticas do Instituto Nacional de Estatística em relação ao desemprego, e eu fiquei muito, muito triste, muito triste. Mais de 50% dos jovens em Angola não têm trabalho. É que é um número elevadíssimo. Temos mais de 9 milhões. Sorry, just to interrupt. Is that including informal work, formal and informal, or is that formal employment that over half of the young people have no work? Não, estamos a dizer que não têm trabalho. Não têm trabalho de nenhuma forma. Não têm trabalho, que não têm trabalho. And this, I think, because I remember we discussed this last year, and this has increased a lot, hasn't it? Because I think last year it was about 35%, wasn't it? Something like nós that. Passamos no Instituto o informe de estatísticas de emprego, que as estatísticas eram de 2018, 2019, a taxa de desemprego era de cerca de 30,5%. Yeah, so in the last 2 or 3 years it's increased. Em 2 anos, esses dados que estou a dar agora, são os dados do primeiro trimestre de 2021. Primeiro trimestre de 2021. E o desemprego é na população de 15 a 24 anos é de 59,2%. So it increased in 2 years from unemployment for people between 15 and 24 increased in 2 years from around about 30% to almost 60%. It doubled. Okay. Claro, so this is a crisis for young people in Angola, and really and they are protesting every week about this. Yes. So I mean, I think we must come back to that at the end, but just briefly, I want to ask you about public health. You know, we've talked a lot about the impacts of inequalities and about the impact on education and on gender-based violence. But what about health? Now, I know that we talked before we began the interview. You yourself have suffered from malaria a lot this year, more than usual, and I think there have been many other impacts on public health of this situation. De forma geral, nós angolanos e angolanas não confiamos muito no sistema público de saúde. Nós só vamos ao hospital quando não há outra alternativa, quando estamos mesmo muito mal, porque há um processo de automedicação desenvolvido ao longo dos anos como um mecanismo de defesa em função das dificuldades no acesso e principalmente no atendimento que se tem no sistema de saúde, que é deficitário, ok? Partindo disso, o sistema se debilitou muito mais, porque acredito que, isso é uma opinião pessoal, não corroborada, acredito que com a pandemia e com a situação de emergência que se viveu, muitos dos recursos que habitualmente seriam destinados ao combate às endemias, etc., foram muitos deles canalizados para a reestruturação em função das necessidades da pandemia de Covid-19. E isso negligenciou, de certa forma, um sistema que já estava em declínio completo e absoluto. Então, o que acontece hoje é que não temos nada. Eu estava a ouvir outro dia alguém a dizer que tinha que ir fazer uma consulta de pré-natal, e que tinha que levar as luvas para fazer a consulta de pré-natal, não, uma consulta de ginecologia, e que tinha que levar as luvas, porque o hospital não tinha luvas.
Alguém que vai dar à luz a um bebê tem que levar, para além daquele kit habitual que as mamães levam com as roupinhas, tem que levar todo um kit de medicamentos. Aqui nós nunca vamos ao hospital sozinhos. Quando temos uma emergência, temos que ir com um grupo, porque alguém tem que estar disponível para ir comprar os medicamentos que o hospital vai exigir. Então, se o sistema já era débil, agora está muito mais débil. E há uma carência de medicamentos básicos. So there's a complete a new lack of basic medicine to deal with maternity, endemic disease, and because the public health system has been restructured around the pandemic of COVID-19. Has anybody in Angola, have the youth criticized this and said, as we were talking about before, this is just one disease among many in Angola, not even as serious as other endemic diseases. So has anybody criticized the government for this in the country? Aqui está outro problema. Aqui está outro problema porque nós pensamos que a nova gestão presidencial permitiria uma maior abertura, uma maior liberdade de expressão, e o que estamos a ver é o contrário, que não se admite a crítica. Não se admite a crítica em Angola, principalmente a crítica que é feita a quem governa, ao partido no poder. Então, ninguém se atreve a fazer uma crítica aberta. Existem algumas pessoas que vão fazendo críticas em alguns jornais digamos, mais virados à oposição e que são capazes de ser críticos em relação a determinados setores, e claro que existem algumas pessoas, mas essas pessoas normalmente sofrem as consequências disso. Sofrem as consequências de fazerem essa crítica. Então, não há... Por exemplo, o exemplo que eu dei das conferências de imprensa, que havia jornalistas que... Há uma jornalista que teve uma discussão com a ministra da Educação, com a ministra da Saúde na altura, e que foi impedida de entrar nas próximas conferências de imprensa porque ela fazia perguntas que eram muito complicadas de responder. Então, a crítica aqui não é vista como algo positivo. Há pouco tempo, há um ministro que esteve em Portugal com a comunidade angolana, e o ministro dizia, ele não sabia que estava a ser gravado, e isso depois foi tornado público, que dizia que nós angolanos tínhamos de ter cuidado de não pôr mal o nosso país fora. Não devíamos falar e dar entrevistas e ter blogs e colocar nas redes sociais críticas ou explicações sobre a situação do país, porque isso dava muita má imagem para o país e não deveríamos fazer. Quer dizer, não é encorajada a crítica, não devemos criticar, não devemos fazer essa análise da situação nos diferentes setores. E é uma pena. So that is one of the reasons I am very grateful, and I think everybody watching this should be very grateful to you, because I know that and you know that, but it's difficult for this kind of material to be put in the public domain. So we are very grateful to you. Let us talk finally about the panorama going into the future, the next few years. Young people are, from what you have said, desperate. They are suffering a huge unemployment rate. They are protesting. The government is not willing to have much criticism. Can that energy be put in can that be a positive force for change, do you think? É uma pergunta, para mim é uma pergunta difícil, porque, por um lado, emocionalmente falando, por um lado, gostaria de ser otimista e pensar que essa energia poderia ser canalizada para mudanças, mas, por outro lado, tenho medo que essas pessoas sejam usadas e manipuladas por pessoas com outros interesses, e que pode-se levar o país a uma situação de caos social que não seria o mais recomendável e o mais adequado. Porque eu vejo muita gente que já se está a radicalizar, no sentido de que não queremos, vamos fazer uma guerra e vamos voltar e a fazer... E esse é o meu medo. A forma como nós canalizamos a nossa energia e a nossa crítica pode ser no sentido positivo e levar a essas transformações sociais, ou pode ser utilizada por terceiros e levar a criar situações sociais menos boas.
Dito isso, o ano de 2022 vai ser um ano muito interessante, porque é um ano que se vão realizar eleições. Uhum. E é a primeira vez, dizer que eu tenho 45 anos e só votei 3 vezes, né? Porque houve poucas eleições, existiram 4 eleições em Angola só. Mas é a primeira vez que existe uma massa crítica, é o que eu estava a dizer, essas pessoas que nasceram depois da guerra, que já não viveram a guerra, essa é a massa crítica que vai votar agora pela primeira vez. E são esses que se estão a manifestar, que estão a exigir melhoria das condições de vida. Então, vai ser interessante ver o que vai acontecer agora nessas próximas eleições, quer seja antes, quer seja depois. E como o Estado e o governo se vão adaptar a essa nova geração que tem pressa, essa nova geração que quer mudanças e que já não se contenta com o argumento de que a guerra é culpada de tudo. Então vai ser interessante ver o que vai acontecer este de 2022. Well, let us hope for something better than what we have seen in the last few years. As you say, it has been a very difficult time, and clearly you have described very well for everybody who has the time to watch what the situation has been. So Elsa, I'm very grateful. Muito obrigado demais e sempre seguimos a nossa conversa e amizade. O prazer foi todo meu. Muito obrigada. Muito obrigado, Elsa.